Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão sendo alcançados por esta live. Trata-se do programa da comunidade Católicos em Dublin, o programa Pão da Palavra. Programa que tem por objetivo alimentar os irmãos com a palavra de Deus, nutrir os irmãos com os ensinamentos do Senhor. Para iniciarmos este momento de modo mais adequado, façamos uma pequena prece. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos iniciar com a nossa meditação, com a proclamação do texto sagrado. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 16, versos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse: ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Você possa dizer: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus começa suas palavras nesse evangelho de hoje, nessa perícope de hoje, com uma promessa. Eu já tenho falado isso aqui, vocês vão dizer, mas o Senhor está sendo repetitivo. A promessa do Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade. Você está dizendo, Frei, o Senhor está repetitivo? Não se trata de ser repetitivo. O fato é que, por 5 vezes, Jesus, nesses sermões, já dissemos que ele fez 3 sermões, então, nesses sermões, após a última ceia, ele por 5 vezes promete o Espírito Santo. Lá em João 14,16, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo em meu nome. Depois no capítulo 14 ainda, versos 26, Jesus faz pela segunda vez uma promessa do Espírito Santo. Ele diz: o Pai enviará em meu nome o Paráclito. Depois, no capítulo 14, versos 26, ele diz: o Espírito virá. Uma quarta vez, no capítulo 16, versos 7, ele diz:
a condição para que o Espírito venha é que eu vá. Ele apresenta a condição para a vinda do Paráclito. É a sua ida para junto do Pai. E hoje ele nos diz quais são as consequências e prometendo, como já dissemos, a vinda do Espírito Santo. Então, por 5 vezes, Jesus promete o dom do Espírito Santo. Eu acho importante recordar isso, essas promessas do Senhor. Por que razão? Eu enumerei aqui, né? A primeira promessa é João 14,16, a segunda 14,26, a terceira vez João 15,26, a quarta vez João 16,7 e a quinta vez que Jesus promete o Espírito Santo é em João 16,13. Por que é importante sublinhar essa promessa do Senhor? Por muitas razões, mas aqui eu vou apresentar uma, não sei se é a mais importante, mas uma que penso ser pertinente. É porque muitas pessoas reclamam e às vezes decaem na própria fé e dizem assim: Frei, Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará, que a gente rezasse, Deus nos daria. Mas, no entanto, eu tenho rezado e não tenho sido ouvido. Eu pedi para alguém ficar curado e não foi curado. Eu pedi para ter um êxito em um trabalho e não tive o êxito. Eu pedi a cura de um relacionamento e não tive essa prece atendida. No entanto, lá em Mateus 7,7 ele diz: pedi e recebereis. Lá em Lucas 11,9 ele também diz: pedi e recebereis. E aqui também nesses sermões, João 14,13, o Senhor diz a mesma coisa. Eu vou ler aqui o texto. João 14,13. Ele diz: e o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado. E aí algumas pessoas que leem essas passagens da Bíblia, de repente se veem num drama, porque Jesus prometeu que o que eles pedirem no seu nome alcançariam, e de repente essas coisas não acontecem. Porém, deixa eu explicar para vocês algo que por vezes passa desapercebido. Eu citei aqui 3 passagens onde Jesus afirma que aquilo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Eu falei aqui Mateus 7,7, Lucas 11,9, João 14,13. Porém, um detalhe que muitos um dado que muitos não se dão conta, é que essas palavras do Senhor sobre pedir e receber está associado a algo que Ele prometeu. Porque o que acontece na Bíblia, o que acontece na vida. Quando você pede alguma coisa a alguém que ela não prometeu, ela não tem a obrigação de lhe dar. Ela não tem a obrigação de lhe dar. E é o caso do Senhor aqui também. Veja, porque quando Jesus diz assim, vou ler a passagem inteira para você compreender. Jesus diz assim, Lucas 11, 9 e seguinte, diz assim: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho pedir um peixe, em vez de peixe dará uma serpente? Ou ainda, quem pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, o que o Senhor está dizendo é que nós devemos, o que Ele vai nos dar, certamente se o pedirmos, é o Espírito Santo. De fato, a afirmação de que pedis e recebereis está associada a uma promessa que o Senhor nos fez, a promessa do Espírito Santo. Por isso que quando alguém
reclama, diz, mas eu pedi para ficar curado e não fui curado, eu pedi para ficar, para ter um sucesso profissional e não tive sucesso profissional. E a pessoa começa a reclamar isso na sua vida de fé porque ela não entendeu o que Jesus disse. Jesus não prometeu sucesso profissional. Jesus não prometeu êxito em todas as áreas da vida. Ele disse o contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse o contrário. Terás o centro, mas com perseguições, com dificuldades. Jesus não prometeu vida fácil. Então, se você se decepcionou porque tem pedido alguma coisa e não tem alcançado, é porque você não está pedindo o que deveria pedir. Porque em todas essas passagens, pelo menos nas 2 passagens, eu citei 3, pelo menos em 2 passagens, essa promessa do pedir recebereis está associada ao Espírito Santo. Lá em Lucas 11, 9 e seguinte, está muito claro, no versículo 3, o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedirem. Também lá em João 14, quando Jesus fala de pedir no seu nome, se você continuar lendo, não é? Se você continuar lendo o versículo seguinte, rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. Então essa promessa do pedir e receberei está associada a algo que Jesus nos prometeu. O que foi que Jesus nos prometeu? O Espírito Santo. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus não prometeu isenção de sofrimento. Isso não. Ele, pelo contrário, ele disse, quem quiser ser meu discípulo, tome a cruz. Então ninguém, desculpe a expressão, ninguém pode colocar o cristianismo no PROCON, de propaganda enganosa. Tudo que Jesus não faz, tudo que o evangelho não faz é propaganda enganosa. O evangelho é verdadeiro, é o evangelho da verdade. O que Jesus prometeu é o Espírito Santo. De fato, eu aqui gostaria de fazer uma outra citação, que é um outro contexto, mas acho que pode iluminar. É de Tiago, capítulo 4, versos 3. Tiago 4, 3 diz algo curioso. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque o que nós deveríamos pedir ao Pai, sobretudo, não estou dizendo que se você tiver um problema, você não possa rezar ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Deve rezar. Tudo que nós precisarmos, nós devemos pedir ao Pai. Mas devemos pedir com aquele espírito de Daniel. Se o Senhor fizer, louvado seja o nome do Senhor. Como Daniel na fornalha ardente. Se o Senhor não fizer, bendito seja o Senhor também. Porque o Senhor não prometeu. Se eu peço alguma coisa que a pessoa não me promete, então eu não tenho o que reclamar. Eu tenho que bendizer. Então, pedir bem é pedir por Jesus Cristo. Tudo que eu pedir a Deus eu peço por meio de Jesus. E segundo, porque toda prece tem 2 elementos: como eu peço e o que eu peço. Pois bem, como eu devo pedir? Por meio de Jesus, porque o Pai enviará o Espírito. Jesus diz, a primeira promessa diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará. Ou seja, o Espírito nos é enviado por meio de Jesus. Ele deixa claro que Ele e o Pai enviarão o Espírito. O Pai envia por meio de Jesus. Como pedir? Por meio de Jesus. O que pedir? O Espírito Santo. Então, eu gostaria de dizer a você que faça uma prece hoje aqui. Uma prece importante. O Espírito Santo. Comece a pedir, estamos nos aproximando de Pentecostes. A nossa oração deve ser com aquela que a igreja sempre faz nas grandes ocasiões. O Veni Creator. Vem Espírito Santo. Pedir o dom do Espírito Santo. O que mais nós necessitamos é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Paráclito. Paráclito pode ser traduzido como defensor, né? Como um advogado lhe defende no tribunal. O Espírito Santo
nos defende nas adversidades da vida. Pois bem, deixa eu lhe dizer algo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E qual é o grande problema da pandemia que nós estamos vivendo? É um vírus. E por que esse vírus é perigoso? Por uma razão simples. Porque ele é perigoso sobretudo para quem tem uma imunidade baixa. Quem não tem no seu organismo algo que o defenda daquele vírus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Existem muitos vírus no mundo que a gente está. E nós precisamos estar com anticorpos para enfrentar os vírus desse mundo. E qual vai ser o anticorpo que o Senhor coloca em nós? Fundamental, o Paráclito. É com o Espírito Santo que nós iremos nos defender das adversidades, dos inimigos deste mundo que estão presentes nesse mundo. Muito bem, então nós já dissemos aqui, a primeira parte da nossa meditação foi afirmar que você deve pedir ao Pai. E o que é que você deve pedir ao Pai? O Espírito Santo. Porque Jesus, por 5 vezes, essa é a nossa lição, prometeu o Espírito Santo. Se você pedir outra coisa, o Senhor não te deu, você não pode reclamar, porque se Ele não prometeu, Ele não tem a obrigação de lhe dar. Isso é uma coisa simples, uma noção simples. Repito, com isso eu não estou dizendo que tudo que nós não precisávamos, nós não devamos pedir a Deus, por meio de Jesus, sempre. Mas, digamos, por que é importante pedir o Espírito Santo? Porque é fundamental pedir o Espírito Santo. Então vamos ver o que é que o texto de hoje nos diz. Porque é muito esclarecedor, essas palavras são muito esclarecedoras. O texto nos diz assim. Primeiro, Jesus começa dizendo o seguinte: não podeis compreender. A primeira frase do Senhor é: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis compreender. Não podeis compreender. Agora, o texto também diz, o texto litúrgico diz não podeis compreender. O texto da Bíblia de Jerusalém diz não podeis suportar. E ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Irmãos, por que é importante pedir o Espírito Santo? Por uma razão simples. Jesus dizia para nós que nós temos que amá-lo, né? Permanecei no meu amor. E uma coisa curiosa é que o amor cresce com o conhecimento. Se eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouco amor. O amor cresce, em outras palavras, aquele jargão que já está, vamos dizer assim, popularizado. Ninguém ama o que não conhece. Para amarmos a Jesus como ele deve ser amado, nós devemos conhecê-lo como ele deve ser conhecido. E o que acontece é que, embora os discípulos já amassem a Jesus, quando a perseguição veio, eles fugiram. Por quê? Porque eles ainda não conheciam o Senhor como deveriam conhecê-lo. Se nós somos fracos na nossa fé, é porque nós não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecê-lo. E quem vai nos levar à plena verdade sobre Jesus? O Espírito Santo. Por isso é importante pedir o Espírito Santo para conhecermos ao Senhor, conhecermos a Jesus como ele merece ser conhecido. Para compreender, porque muitos de nós não entendem a religião, não entendem a fé, mas devemos crescer no conhecimento. E quem vai nos levar a esse crescimento é o Espírito Santo. Um caso típico é o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem brilhante, inteligente, e Santo Agostinho observou que depois que ele se converteu, passou a ter a vida no Espírito, ele que já era inteligente, a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade cognitiva foi potencializada. Irmãos, é a vida no Espírito, uma vida de comunhão com Deus, que faz com que a nossa inteligência seja, usando uma linguagem mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais contemporânea, fica turbinada, fica capacitada, potencializada,
Se alguém é inteligente, com o Espírito Santo, ficará muito mais inteligente, muito mais capaz. Ele conseguirá perceber coisas que antes ele não percebia, porque é o Espírito Santo que nos leva à plena verdade sobre Deus, sobre Jesus, porque o texto nos diz que ele nos revelará, ele nos falará sobre Jesus Cristo, né? Ele nos dará conhecimento de realidades profundas. Se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela vai entender melhor, se ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ela vai compreender melhor as verdades da igreja. Muita gente não compreende, não aceita, porque não se deixa conduzir pelo Espírito Santo. É Ele que nos leva à plena verdade, é Jesus que diz aqui. Ele nos levará à plena verdade. Então, muitos dos ensinamentos da igreja que você não aceita, né? Não aceita não é porque eles não sejam inteligíveis ou porque não sejam racionais. É porque esse conhecimento só pode ser alcançado pela condução do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não é possível. Foi o caso dos apóstolos, né? O caso dos apóstolos. Jesus explicava e eles não entendiam. Jesus diz, vocês não estão entendendo, né? Vocês não estão entendendo. A gente pode dizer assim, eles não entendiam porque Jesus não era um bom professor? Como assim? Jesus disse mesmo, vocês me chamam de mestre e eu sou. Jesus é o melhor mestre que já existiu. Jesus não precisava fazer curso de didática para ensinar. Mas o problema não é que o mestre não fosse bom, nem que ele não explicasse como se devia. É porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E isso os impedia de conhecer a plena verdade. Esse é que é o problema. É que nós precisamos do Espírito Santo. Repito, estou sendo assim um pouco, vamos dizer assim, insistente, mas é porque eu também acredito nessa didática, a repetição como o princípio para o aprendizado. Muito bem, tendo dito isso, aqui eu queria chamar a atenção para uma expressão usada no Evangelho. Ele diz, o Espírito da Verdade. Essa expressão, ela ocorre 3 vezes aqui no Evangelho, o Espírito da Verdade. Ocorre pela primeira vez em Evangelho de São João, capítulo 14, versos 17. João 14, 17 diz assim, o Espírito da Verdade que o mundo não pode acolher. Novamente em João 15, 16. 15, 16 também se diz. João 15, 16. Vai nos falar também, mais uma vez, do Espírito da Verdade. Depois, João, que é o texto que nós estamos vendo, João 16, 13. Fala novamente o Espírito da Verdade. É importante nós termos presente isso, porque o Espírito da Verdade é exatamente aquele que nos conduz à verdadeira religião. A verdade. Lembra-se daquilo que Jesus disse à samaritana? Acho que é importante ter presente. Jesus disse à samaritana, em João 4, 23. Jesus disse à samaritana, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Não basta adorar, mas é preciso adorar na verdade. A religião na verdade. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nada é mais contrário à nossa fé do que o relativismo. Quando você vê alguma pessoa dizer assim, toda religião, não importa no que você tem fé, o que vale é ter fé. Eu vou dizer, não é isso que a Bíblia diz. Porque a nossa religião, a nossa fé é a religião da verdade. Não basta ter fé em qualquer coisa, é preciso ter fé naquilo que Deus revelou. Porque muitos estão dizendo, não, toda religião tem um pouquinho de verdade. Não. O que eu preciso entender é que existe o espírito da verdade e existe o espírito da mentira. Quem diz isso não é o Evangelho de São João, mas é a carta de São João. Veja o que é que diz a carta de São João no capítulo
4, verso 6, diz assim: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro. Existe o espírito da verdade e o espírito do erro. O grande problema é que por vezes nós damos ouvido ao espírito do erro, do engano. Existem muitas religiões, muitos ensinamentos. E o que é que eu vou seguir? Aquela divinamente revelada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não revela outra coisa senão aquilo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo não vem para revelar uma outra verdade. É a mesma verdade que Jesus disse que eu não fui capaz de compreender, e só no Espírito Santo eu sou capaz de entender. Eu posso ter um entendimento profundo daquilo que Jesus me disse. Não sei se percebem isso. Por que é importante sublinharmos isso? Porque nós vivemos num contexto de pluralismo religioso e de relativismo. E deixa eu dizer para vocês, algumas pessoas dizem, nós estamos vivendo num contexto de pandemia, e algumas pessoas estão muito cientes, né? Na pandemia a gente não deve ter cuidado com o que toca, né? Com quem tem contato, por causa do vírus. Eu diria que a gente também tem um certo cuidado, porque existe um vírus que não é só do coronavírus. O coronavírus é um vírus, existem muitos outros. E existe um vírus também na religião, que é o vírus do relativismo. Quando um cristão diz toda religião é igual, é porque ele já foi infectado por um vírus de uma enfermidade chamada relativismo. Relativismo religioso. Ele foi infectado, e isso é um mal, porque vai destruir a sua imunidade espiritual. Você vai ficar aberto para toda sorte de erro e de engano. E aí você vai absorver toda espécie de mentira. E não nos esqueçamos. A Bíblia diz que existe o espírito da verdade e o espírito da mentira. Olha, a Bíblia é tão ciente disso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos diz algo que eu acho que todos vocês deveriam guardar esse texto. Se puderem, guardem esse texto, grifem, depois vão na Bíblia. Agora vocês estão me ouvindo, mas depois peguem a Bíblia e grifem esse texto. É a carta aos Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, versos de 6 a 12. Diz assim: admiro-vos que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão deturpando, querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Ou seja, seja separado. Eu não vou dar ouvido a quem ensina outras verdades, diferente do evangelho que eu aprendi com os apóstolos. O grande problema é que a gente está se defendendo do coronavírus, devemos ter cuidado no que tocamos, quando a gente toca alguma coisa, limpa as mãos, mas a gente também deve estar atento para o vírus do relativismo e de falsas doutrinas. Imagine, o apóstolo disse, mesmo que venha um anjo do céu, me diga um outro ensinamento, eu vou saber que esse anjo que veio do céu é um anjo caído, é um anjo da mentira, porque só existe uma verdade, aquela revelada por Jesus e esclarecida pelo Espírito Santo, a fé católica. Quando a gente começa a duvidar disso, eu já repito, um vírus se introduz na nossa alma e nós ficamos à mercê de ventos de doutrina, de falsas doutrinas. Eu digo e repito isso aqui porque a Bíblia nos diz algo que nós precisamos compreender. É que existe, amados irmãos, existe
algo que nós não podemos nunca nos esquecer. Aquilo que está em João, Evangelho de São João, João 8, versos 44. Vê se eu não estou equivocado. Olha só o que é que o Senhor diz pela palavra em João 8, 44. Preste atenção nisso. É outro texto que nós deveríamos guardar. Vós sois o diabo, vosso pai, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. A mentira existe. Existe o espírito de verdade, existe o espírito de mentira. Existe a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Eu não estou dizendo que nós devemos impor a nossa fé, a nossa religião. Eu já disse aqui outra vez e vou repetir. Verdade não se impõe, verdade se propõe. Eu explico, eu esclareço e a pessoa acolhe se quiser. Esse foi o caminho deixado por Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, quem abriu o coração, bem, eu não vou impor. Agora eu não vou relativizar a verdade. Eu não vou vender um evangelho barato. Escuta, o evangelho não é comida no final de feira para eu fazer ao gosto do freguês. O evangelho é exigente, existe a verdade. E o próprio evangelho de São João, há poucos versículos, ele nos fala algo que nós precisamos ter presente. Ele nos fala do príncipe deste mundo. Do príncipe deste mundo. Lá em João 12:31, eu gostaria de citar aqui, João 12:31, ele diz: é agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Depois, João 14:30, ele nos fala novamente desta realidade. Ele diz: já não conversarei muito, pois o príncipe deste mundo vem contra mim. Mas contra mim ele nada pode. Depois, em João 16:11, alguns versículos antes, ele diz: o julgamento do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ora, o julgamento é este: veio a luz e eu preferi as trevas. Veio a verdade e eu prefiro a mentira. Então, irmãos, tenhamos cuidado, porque é o Espírito Santo que nos revela a verdade. A mentira existe. Então eu preciso ter cuidado. Existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos. O grande problema, irmãos, é quando a gente não se deixa levar pelo Espírito da verdade. A gente vai em qualquer ensinamento, né? Falava do anjo que desceu do céu. Por exemplo, tem muitas religiões que existem aí, são as religiões que foram fundadas por anjos que vieram do céu. Parece que o apóstolo estava prevendo isso, né? O Islã, o mormonismo, são anjos que vieram do céu. Ou o espiritismo, que não fala de anjos, mas fala de espíritos. Não importa, pode vir de onde vier. Eu fico na verdade dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Naquela verdade revelada por Jesus, naquela verdade revelada pelo Senhor e que foi levada ao pleno entendimento pelo Espírito Santo, né? Então, amados irmãos, tenhamos muito cuidado, porque a gente vive num mundo marcado pelo espírito, o espírito da mentira está dominando o mundo. Veja, quando a gente vê, por exemplo, a ideologia do aborto, né? É uma mentira, é uma ideologia. Imagine, eu já disse aqui outras vezes, vou repetir, é uma pessoa defender o ovo da tartaruga e não defender a vida humana. O que é isso? É uma pessoa que está sendo conduzida pelo espírito da mentira. Uma pessoa dizer que uma criança não nasce, ninguém nasce homem nem nasce mulher, o que é isso? É o espírito da mentira. A ideologia do gênero é uma mentira e mal contada, que precisa estar realmente extremamente impregnada desse espírito de mentira para aceitá-la. Não precisa nem ter o Espírito Santo plenamente agindo em si. Basta não ter a razão funcionando. Vamos dizer assim, basta que o vírus da mentira tenha comprometido os neurônios, né, para aceitar esse tipo de ideia. Entre outras,
Por isso, irmãos, o que eu gostaria de encerrar essa meditação é dizendo: peçamos ao Senhor o Espírito Santo, para que Ele nos conduza à plena verdade. Você já é católico, pois peça o Espírito Santo para conhecer melhor a sua fé, para viver. E mantenha a guarda para não ser conduzido senão pelo Espírito da verdade, e não por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsas lógicas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei agora dar a bênção e eu queria aproveitar e fazer uma oração. Hoje pela manhã, muito cedinho, um casal aqui da comunidade, que faz parte da nossa comunidade, que agora estão na Espanha, mandaram uma mensagem louvando a Deus pelo filhinho que nasceu lá na Espanha, o Diego e a Luana. Então a gente louva a Deus pelo Victor que veio a esse mundo, né? Que veio não só para povoar a terra, mas para povoar o céu. Que Deus os abençoe. E queremos também rezar, pedir ao Senhor que nos ajude, especialmente muitos irmãos que têm mandado mensagem, pedido oração, que estão assustados com a pandemia, com medo. Nós temos acompanhado pessoas que estão enlutadas, mas a nossa palavra para os irmãos é sempre coragem. Rezemos ao Senhor, mas sobretudo peçamos ao Senhor o Espírito Santo. Ele é o nosso defensor, é Ele que vai nos defender nessa pandemia. Sobretudo nos defender contra o espírito de medo. O espírito de medo não é da parte de Deus. Eu repito sempre, nós devemos ter cuidado, devemos ter precaução. Eu tenho procurado ter precaução. Quando encontro alguém, eu não abraço. Não deixo de saudá-lo. O meu sorriso, o meu olhar vai ser a minha saudação. Não por indiferença, mas por precaução. Mas ficar com medo, não. Se eu tiver de hoje, eu vou hoje. Se eu tiver de amanhã, eu irei amanhã. Deus é que sabe a hora. Deus sabe todas as coisas. A minha vida está nas mãos do Senhor. Então, tenhamos esse espírito de confiança. Eu não vou pedir que uma pessoa sem fé entenda isso que eu estou dizendo. Mas quem tem fé compreende perfeitamente o que eu estou falando. Essa confiança em Deus. Então, exorcizemos da nossa vida, do nosso coração, o espírito de medo, o espírito de terror, o espírito de desespero. Tem gente que está desesperado. Não precisa disso. Não precisa disso. Nós temos que ter cuidado, cautela, prudência, mas desespero nunca. Vamos pedir ao Senhor. Rezemos a São Miguel Arcanjo que vem em nosso auxílio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Que Deus manifeste seu poder sobre ele. Eis nossa humilde súplica, e vós, príncipe da milícia celeste, com o poder de Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. Vou dar agora uma bênção, pedir aqui, se você puder identificar, eu sempre olho todos os comentários, se tiver alguma dúvida, especialmente no vídeo do YouTube, pode apresentar, porque a gente fica uma coisa mais permanente, alguma colocação, alguma sugestão também, até dizer o que você entendeu, se você entendeu alguma coisa, ou se algum ponto não ficou claro da nossa exposição, se a gente puder, a gente vai tentar esclarecer em outro momento, né? Nossa ajuda, nosso desejo aqui também é fazer uma catequese, uma meditação, mas também uma catequese. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude e que nos abençoe sempre. Baixe sua fronte para receber a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Amém. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou rezar agora um Ave Maria, especialmente por muitas pessoas que têm me pedido lá por Catolé do Rocha e Ouricuri. Tiveram alguns casos confirmados de coronavírus. Para que o Senhor nos dê essa confiança nele e aquiete o nosso coração, fazendo o que devemos fazer, mas com o coração aquietado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você acha que essa meditação pode ajudar alguém a crescer na fé, você pode compartilhar, seja essa live aqui no Facebook ou mesmo a nossa transmissão que logo mais aparecerá no YouTube. Então a gente agradece se você puder compartilhar para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e um dia abençoado.